First of mais all, baixo. offer my humble, Tem outro. respectful obeisances, lotus feet of my spiritual master, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Usar esse primeiro. Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad. Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, and all Cuidado com o microfone. senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests, and especially I give honor, respect in this university who arranged this program. Thank you. Então, Srila Gurudeva começa oferecendo suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos seus amados gurus, Nityalila Pravishtam Vishnupada Stotara Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Nityalila Pravishtam Vishnupada Stotara Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nityalila Pravishtam Vishnupada Stotara Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os Vaishnavas, Vaishnavis, todos os convidados aqui presentes, e especialmente a essa universidade. Eu dou as minhas honras e o meu respeito a todos vocês que organizaram esse programa aqui hoje. Uma salva de palmas. I'm very happy to come over this place, universities, and all you are educated, learned and scholar. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse local, nessa universidade. Todos vocês são estudiosos, inteligentes e eruditos. And you also acquire vast of knowledge. E aqui vocês estão adquirindo vários tipos de conhecimento. In this material world, there are many kinds of knowledge you are collecting by acquiring. Nesse mundo material existem vários tipos de conhecimento e vocês estão adquirindo todos esses tipos de conhecimento. In the school, college, university, they are also teaching different also knowledge. Nas escolas, nas faculdades, universidades, os professores estão ensinando sobre vários assuntos, vários tipos de conhecimento. But all the knowledge, actually material knowledge, are called Jara Gyan. Mas todo esse conhecimento é conhecido como Jara Gyan, que quer dizer conhecimento material. Because we are living in this material world, Jara Jagat, for this regard need also material knowledge. Porque a gente vive nesse mundo material, Jara Jagata, então a gente precisa de conhecimento material, conhecimento sobre este mundo. But simultaneously, you also acquire the knowledge of transcendental knowledge that is called Paravidya. Mas, simultaneamente, vocês devem adquirir Paravidya, que quer dizer o conhecimento transcendental. Because the human life is very, very rare. Porque essa forma humana de vida é muito, muito rara. And temporary, any times we give up this body. This is true. E ao mesmo tempo que ela é rara, ela é temporária. A qualquer momento a gente pode partir, deixar esse corpo. Isso é verdade. When you give up this body, then you will forget all your this material knowledge. E quando você deixar esse corpo, você vai esquecer todo esse conhecimento material que você adquiriu. When you again take birth, then again you also acquire this material knowledge. E novamente, quando você nascer de novo, você vai ter que adquirir esse mesmo conhecimento material. This is true. Não é verdade? And sometimes you also forget all this material knowledge, what you acquire from the school, college, university.
E às vezes a gente também esquece de todo esse conhecimento que a gente adquiriu na escola, na faculdade, na universidade. A gente esquece. And some knowledge also appear, but not coming in your life also. This is true. E também tem vários campos do conhecimento. A gente adquire vários tipos de conhecimento que a gente não aplica na nossa vida. Yeah. What I'm saying, you try to understand this way. You acquire many knowledge, physics, chemistry, mathematics, many things. But most of the knowledge just you acquire, but not coming in your practical life. Tente entender o que eu estou dizendo. Você adquire vários tipos de conhecimento sobre física, química, matemática, mas você não aplica tudo de maneira prática na sua vida. Of that knowledge come also you maybe little bit coming in your life. Most of that nothing. De todo esse conhecimento que você adquire, talvez um pouquinho você usa na sua vida, o resto, né? But all you are learning vast of knowledge, acquire of knowledge, this is true. Mas a verdade é que todos vocês estão estudando e adquirindo muito conhecimento. And sometimes also in this knowledge we argument to each others. E às vezes, com base nesse conhecimento, a gente discute, a gente argumenta uns com os outros. This is argument, this is that, this. Na verdade, não, esse ponto de vista, essa lógica, isso, aquilo. So for this regard our scriptures explain, Bahunang jamanamante gyanavanang mam prapaddate vasudeswarmitvi sa mahatma sudurlabha. And there are so many kinds of people, they have acquired the knowledge, this is true. Esse verso diz que existem vários tipos de pessoas que adquirem conhecimento, isso é verdade. And many also people, they expert different subjects. Então as pessoas adquirem conhecimento sobre vários assuntos diferentes. Physics, chemistry, mathematics, física, química, matemática, geography, geografia, history, different lecturer, different professor, they expert different knowledge, this is true. Então cada professor é perito, né, em um tipo de assunto diferente. Geografia, química, matemática, física, isso é verdade. Cada professor é perito em um assunto. But very few people, they know about spiritual knowledge, that is called Paramarthik Gyan. Mas são pouquíssimas as pessoas que sabem sobre Paramarthik Gyan, que é o conhecimento espiritual. And that time when they also acquire the knowledge to argument to each other, they want to know where the evidence. E aí, quando as pessoas adquirem esse conhecimento que serve para argumentar com os outros, elas querem saber de onde você tirou essa evidência. One person giving evidence, then another person cut their evidence. Então uma pessoa dá uma evidência, uma prova, aí a outra vem e acaba com aquele argumento. This is what going in this. E isso acontece. This type of philosophy going on. E esse tipo de filosofia, ela está acontecendo. So for this regard, our Shastra is saying many kinds of evidence. Por essa razão, as nossas escrituras, o nosso Shastra diz que existem vários tipos de evidência, de provas. Just you heard who told there are 10 types of evidence. Então vocês ouviram, Jagovinda Prabhu falou sobre os 10 tipos de evidências. But all these evidences, only one evidence is absolute truth, a ninth evidence, and there are many false. Mas, dentre esses 10 tipos de maneiras de adquirir conhecimento, de evidências, 9 são falhas e somente uma é pura, perfeita e verdadeira. Because time is very short for this regard, I'm not, and also he spoke this katha, prataksha, paruksha, aparaksha, many evidences coming, this is true. Então o tempo é muito curto, né? E ele já falou sobre esse assunto, é por isso que eu não vou me aprofundar, mas existem todas essas evidências, prataksha, paroksha, anuman, todos esses tipos de evidências. But main praman evidence, that is called Shabda Pramani Mula Pramanam. Mas a evidência principal é Shabda Pramani Mula Pramani. Shabda Praman means that is transcendental sound. Shabda Praman quer dizer o som transcendental. And this transcendental sound coming from Lord. E esse som transcendental vem do Senhor. So this is called the Shabda Pramani Mula Pramanam. Então esse é o tipo de evidência perfeita, Shabda Pramani Mula Pramani. Because Lord has no
four faults. Porque Deus, o Senhor, ele não tem essas 4 falhas. Conditioned soul has four faults. Então a alma condicionada tem 4 falhas. What are the four? Brahm, Quais são essas? A primeira, Ilusão. Brahma, quer dizer a gente cai em ilusão. Pramad. Pramada. Pramad means you are not alert. Pramada quer dizer que você não está sempre alerta. Vipralipsa, cheating propensity. Você não está atento e a próxima é que você tem a propensão de enganar. Fourth, from vipralipsa, karnapata, all your senses incomplete. E a quarta falha é que os seus sentidos eles são falhos, incompletos. Conditional soul, the first fault that is called Brahm, illusion. Então a primeira falha da alma condicionada é Brahma, que quer dizer a ilusão. Which is not true. You are thinking that is true. Aquilo que não é verdade, você pensa que é verdade. You are walking in the street night time. Você está caminhando na rua de noite. One rope on the road. E você vê um pedaço, uma corda na rua. You suddenly stop and afraid. De repente, quando você vê aquilo, você para porque você se assusta. Why? You are quê? thinking this is snake. Você achou que era uma cobra. I said that was not snake. Mas na verdade não era uma cobra. When you put your torch light, Quando você colocar a lanterna ali, then you see that was not snake. That was rope. aí você vai ver, não era uma cobra, era uma corda. Or where is the real snake? You are thinking this is rope. E onde tem uma cobra de verdade, você pode se confundir e pensar que é só uma corda. So Brahm coming in this. Então isso é Brahma, ilusão. Conditional soul illusion. This is nature. Então essa é a natureza, a nossa natureza da alma condicionada é de cair Brahma. sobre essa ilusão. Too much intoxicated, and for this regard you are not alert, not sensitive, not taking care. Então Pramada quer dizer que a gente está muito intoxicado, querendo desfrutar, e por isso a gente não está atento. Generally people, they also so much intoxicated to enjoy the material sense gratifications. Então, no geral, as pessoas querem muito saborear os prazeres dos sentidos materiais. So for this regard, they are not taking care everything. E por isso elas não cuidam das coisas de maneira apropriada. Then third, that is called vipralipsa, that is called cheating propensity. Essa terceira falha, vipralipsa, quer dizer a tendência de enganar. Conditional soul, there is the nature. Essa é a natureza da alma condicionada. Como enganar os outros. Maybe something you are thinking, no, I don't want to cheat, don't want to do. But some your inside of layer of the brain, mind, that is also coming. That sometimes you don't know, but you may not understand. Talvez você pode pensar, não, eu não tenho essa tendência de enganar. Mas lá no seu subconsciente, lá nessa camada mais profunda do seu cérebro, essa tendência está lá. Talvez você não consegue perceber, mas todos temos alguma tendência de enganar os outros. Small fish, they also swimming in the water. You can very see. But there's a big fish under the ocean. Então, por exemplo, os peixes que são pequenos, eles nadam ali na superfície da água. Mas os peixes grandes, eles ficam lá nas profundezas. Alpa jale, sapari parpalayati. Those who are collect the little knowledge, they are expressing big way and charm the people. Aqueles que coletam um pouco de conhecimento, eles querem mostrar, expressar para as pessoas todo esse conhecimento. And they use many eloquent words. E eles usam palavras Attract muito belas, eloquentes, the people towards. para atrair as pessoas para o que eles estão falando. And they expressing their many sentiments. Then people they are surprised. Oh, this is true. E aí, né, com a fala dessas pessoas, elas expressam muitos sentimentos, tocam no coração das pessoas, aí todo mundo vai pensar, isso é verdade. This is true. You can see this. Vocês podem ver isso na vida de vocês. So cheating propensity is there also. This is true. Então essa propensão de enganar, essa tendência de enganar, ela existe, ela está dentro da gente, isso é verdade. So people say karnapata, that means all our senses they're not perfect. E a quarta falha é que todos os nossos sentidos, eles são imperfeitos. Especially our 5 acquire the knowledge. Especialmente nós temos 5 membros que adquirem conhecimento.
That is called Chokku Karunasika Diya Tvacha. Chokku means eyes. Então, o primeiro deles é os nossos olhos. And with our eyes we are looking, this is true. Então, com os nossos olhos a gente pode enxergar. Sometimes when we lose our eyesight, we cannot see properly. Às vezes a gente pode perder o nosso poder de visão, né? A gente perde a visão e não consegue mais enxergar. This is true. Não é verdade? When we lose our eyesight, power of eyes, Dikshakti, then slowly we cannot see properly. Pode ser que aos poucos eu vá perdendo a minha visão e aí eu não consiga mais enxergar de maneira apropriada. If you go to eye doctor, then if you raise one finger, you are looking two fingers. Se você for pro oftalmologista, ele mostra assim um dedo para você e aí você vai enxergar dois. Não é verdade? A gente vai perdendo aos poucos a nossa visão. Then we raise the small, then we are not looking this thing. Because this is the nature of the conditioned soul, and our senses also not properly working. Então, né, se existe algo que é muito pequeno, aos poucos a gente nem consegue enxergar aquilo. Por quê? Porque a natureza da alma condicionada que aos poucos os sentidos eles vão parando de funcionar de maneira But perfeita. sometimes you are saying, no, I saw, this is the truth, I saw with my eyes. Mas às vezes a gente fala, não, eu vi isso com meus próprios olhos. Não é? This is true, no? But actually that was not true. Mas você pode ter visto com seus olhos algo que não era verdade ou não era como você viu. Our ears, sound coming, listening. Nossos com os ouvidos a gente consegue escutar, o som vem e a gente escuta. If you not properly give the attention, maybe you not understand. Mas mesmo escutando, se você não der a atenção apropriada, você pode não entender o que a pessoa está dizendo. This is true. Não é verdade? Professor, he is giving lectures, or if you not fully attention, then that thing is also going over your head. O professor, ele está ali dando a aula, mas se você não der a sua atenção completa, pode ser que aquele conhecimento está voando por cima da sua cabeça. Você não está entendendo nada. So now it is, so in all our senses, that is not properly working. Então isso quer dizer o quê? Que essa quarta falha da alma condicionada é que os nossos sentidos não funcionam de maneira perfeita e apropriada. So conditioned soul means this way, the four defects are there. Então, a alma condicionada quer dizer que ela tem esses 4 defeitos. But who is Lord, Bhagavan, God, all his senses transcendental. Mas aquele que é o Senhor, Deus, Bhagavan, todos os seus sentidos são perfeitos e transcendentais. Who is God? He can perform all his activities with all his senses. Aquele que é Deus pode realizar qualquer atividade com qualquer membro do seu corpo. Angani yasya sakala indrani vittivanti pasanti panti. Brahma Samhita gives evidence. Who is Lord Bhagavan? With his any limbs of body, he can perform any kinds of activities. Então essa escritura Brahma Samhita dá evidência que quem é Deus, o Senhor Bhagavan, ele pode realizar qualquer atividade com qualquer membro do corpo. Just given, we are soul. With our eyes only can see. Por exemplo, nós, almas condicionadas, só com os olhos é que a gente consegue enxergar. With our eyes, we cannot eat. Com os olhos, a gente não consegue comer. But who is Bhagavan, Lord, God? With his any limbs of body, he can perform any kinds of activity. With his eyes, he can see, he can eat, he can walk, everything else. Mas aquele que é Deus, Bhagavan, ele pode realizar qualquer atividade com qualquer membro do corpo. Com os olhos ele pode ver, ele pode comer, ele pode caminhar. For this regard, all his senses that is called transcendental, aprakita. E é por isso que todos os seus sentidos, os sentidos de Deus, são aprákrita, quer dizer que eles são transcendentais. Our conditional soul, all the senses, that is called material senses. Mas os sentidos da alma condicionada são sentidos materiais. And with the material senses, they acquire the material knowledge, material things. E com sentidos materiais a gente adquire conhecimento material e coisas materiais. But who is Lord Bhagavan? Is all his senses, that is called transcendental. Mas aquele que é Deus, Bhagavan, todos os seus sentidos são transcendentais. So Hayam who is Bhagavan? Lord, he says everything that is called transcendental. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que Deus, Bhagavan, fala é transcendental e eterno. So for this regard, saying there, Sabda Brahman.
transcendental vibration. This transcendental vibration coming from Lord, who is all his senses, that is called transcendental. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque eu comecei falando daquela evidência, o som transcendental, essa vibração transcendental vem do Senhor e o Senhor tem todos os seus sentidos transcendentais. And he has no any faults. E ele não tem nenhuma falha. What he is saying is the absolutely truth. O que ele está dizendo é a verdade absoluta. So our Shastra says Satyam Jnanam Anantam. Satyam means truthfulness. Ananta, infinite. Então, as nossas escrituras dizem que o conhecimento, ele é ilimitado, infinito. Give us all their knowledge, that is called limit. Então, o nosso conhecimento, o conhecimento da alma, ele é limitado. Our Lord is called infinite. Mas o Senhor, ele é infinito. So we also in mathematics, we are using this word also. Então, em matemática, a gente usa essas palavras, esse termo. What is it? Infinite. Então, a gente usa isso, né? O infinito. So when we are going to mathematics, then what is saying? Infinite minus infinite equal infinite. Então, na matemática, a gente diz que o infinito menos infinito é igual a infinito. That time we accept. We not asking teacher, why, how possible? E na hora que o professor ensina isso pra gente, a gente aceita. A gente não fala, como é possível que infinito menos When infinito you é are igual a in infinito? arithmetic class, Quando a gente está no 1 minus 1 equal zero. Se for para uma aula de matemática, o professor vai te ensinar. 1 menos 1 é igual a 0. So how possible infinite minus infinite? Zero not. Why not zero? Mas como que infinito menos infinito não é 0? É infinito. Por que não? Well, no. Não. Infinito All you menos say- infinito não é 0. Infinite minus infinite? Infinite. 1 minus 1? Zero. Why not Infinito. infinite minus infinite? 0. Zero. Então, 1 menos 1 é igual a... Mas infinito menos infinito é igual a... Por que não é igual a 0? It's miracle or not? Não é um milagre? Everybody accept, yes. Todos aceitam isso. Sim. And the infinite sign also this way. E também tem o símbolo do infinito, né? Understand? What is the sign of infinite? Qual é o símbolo do You infinito? do this way. Like? Sideways. Side. Over. Parece com um 8 deitado, né? Look this. But will you accept also? Veja isso, a gente aceita, né? So who is Infinito menos infinite? igual a That is called infinito. Lord. Porém, quem é o infinito? Deus, o Senhor. The Sanskrit called that is called Asim Ananta. Então, em What is it? sânscrito, o nome do Senhor é Acima Ananta. Asima means unlimited. Acima quer dizer que ele é ilimitado. Ananta, that is called fathomless. Ananta quer Bottomless. dizer que ele não tem fim. So that is called actually Bhagavan. Asima Ananta. Então, esse é Deus, Bhagavan. Ele é Acima Ananta, ele é infinito. Lord is the name also called Ananta. Ananta Krishna, Ananta Bhagavan. Então, um dos nomes do Senhor é Ananta, Ananta Krishna, Ananta Bhagavan. No one can know where is the fathom, what is the bottom. Ninguém pode entender onde está o fundo, qual é o fim, né? Ele é ilimitado. So Lord, what he's saying, that's absolutely truth. Então, o que Deus está dizendo é a verdade absoluta. You are theist or atheist, we are not discussing now. Se você é teísta ou ateísta, a gente não está discutindo sobre isso agora. But all we believe, infinite minus infinite equal infinite. Mas todos nós acreditamos que infinito menos infinito é igual a infinito. Then question, who is infinite? Então, Who is he? What is he? What that? Então a pergunta é, quem é infinito? O que é infinito? Quem é ele? That time they go, this is unknown, no one can understand. Então a gente pode dizer, isso é desconhecido, ninguém pode realmente entender. But our scriptures explain, no, you may understand. If you completely surrender lotus feet of spiritual master who has knowledge and realization. Mas as nossas escrituras dizem que sim, você pode entender sobre o infinito se você se render completamente ao mestre espiritual que tem conhecimento perfeito das escrituras e do Senhor. For this our scripture, tasmad gurum prapadyat jiggasu seyuktamam shabde pare chanisnatam brahmanupasamasaram. Who has vast of knowledge,
who completely detached from the material sense gratifications and who has a realization about him. Então, as nossas escrituras evidenciam, né, quem é o guru, quem é o mestre espiritual. Quer dizer, aquele que tem o conhecimento vasto de todas as escrituras, que é completamente desapegado de tudo que é material e que tem realização, conhecimento do Senhor. This is the process. Tasmat gurum prapaddit jiggasu sreyautamam sabde parecha nisnatam brahmanu upasramasram, who has vast of knowledge of the scriptures. Então esse é o processo. Esse verso diz que aquele que tem conhecimento vasto That das means who escrituras, is very expert of all the knowledge of the scriptures. ou seja, aquele que é expert, que é perito em todo o conhecimento das escrituras. Not only this, he has also a realization, anubhav. Não só isso, mas ele tem realização. So for this regard, we use this word self-realization is the best realization. Por isso a gente usa essa frase que a autorrealização é a melhor realização. And you try to realize yourself. Who are you? Tente você mesmo entender, realizar quem é você. Then automatically you realize yourself, I am not this body. Automaticamente você vai entender, eu não sou este corpo. I am not this mind. Eu não sou essa mente. Automatically questions and answer automatically get. Automaticamente você vai surgir a pergunta e a resposta. If you close your eyes and ask yourself, who am I? Se você fechar os seus olhos e se perguntar, quem sou eu? Close your eyes Fechem os olhos, por favor, and ask yourself, e se pergunte, quem who sou eu? am I? Quem sou eu? Just 1 second, you think yourself. Só por um segundo, reflita sobre isso. Your answer will come automatically. E automaticamente a resposta vai vir. I am not this body. Eu não sou este corpo. Coming automatically. Essa resposta But vem some miracle is automaticamente. going on this way. Mas existe um milagre que Then next acontece. second, you forget yourself. Que no segundo seguinte, depois da resposta, você esquece quem você é. You know zero? Vocês conhecem o número 0? Sometimes zero is hero. Às vezes, 0 quer dizer herói. Or hero is zero. E herói é 0. Na inglês, 0, 0, hero, herói. You understand? Vocês entenderam? Zero is hero. Or hero is zero. Então, o 0 é um herói, mas às vezes o herói é 0. What is this? What is this meaning? Mas qual é o significado disso? Now, I'm joking. You are Não. thinking the joke. Joke. Eu não Not estou joke. brincando com vocês. Vocês acham que é uma brincadeira, mas eu não estou brincando. Zero means that is equal. That is Sanskrit word is shunna. Space. Então, 0 em sânscrito é suna, que quer dizer o espaço. You understand? Entenderam? Here is zero or not? Aqui tem 0 This ou place? não? Nesse local? So you are sitting here. Por isso que vocês estão sentados aqui. This trance is completely full with sand or stone. You cannot sit here. Se esse local tivesse aqui completamente cheio de areia ou de pedras, a gente não ia poder sentar aqui. So is the zero? Now you are sitting, you are hero. Então, porque tem 0, tem espaço, agora todos vocês são heróis, estão sentados aqui. But now the same things you can come in our spiritual life. Mas essa mesma filosofia pode ser direcionada para a vida espiritual. You are looking at zero. A gente olha para o número 0. Understand? There is a dragon zero, this one. But what is the value of the zero? Por exemplo, tem um número 0, mas qual o valor do 0? Nobody is here. What is the meaning? Nothing. Vamos supor que não tenha ninguém aqui. Qual o significado de As não ter like ninguém aqui? desert. Seria como um deserto, um local inabitado, vazio. In the desert, nothing is there. Completely what? Empty. Então o deserto é um local completamente vazio, não tem nada lá. Just try to explain this way. Same thing the zero. Então eu What is the value of the zero? estou tentando explicar para vocês, assim como o 0, qual o valor do 0? But this zero is the value coming. Then left side, you write 1. Mas esse 0 vai ter valor se depois do 0 tiver o número 1. So then what is coming? E aí qual o valor?
10. Then you are saying 10. 10. Aí a gente fala o One, número zero. 10. Then again another zero put. Mas se você adicionar mais um zero, How many? e aí, qual o próximo número? Fala. 100. 100. Every zeros and quality is coming and 10 times, 10 times, 10 times. Então, quando a gente acrescenta um zero, o valor ele se multiplica por 10. Quanto Because mais a gente acrescenta, mais ele se Inside multiplica. 1 is here. Por quê? Porque no começo One de is tudo tem number. o número 1. Just I'm saying one number. É o número So 1. for this there you put the zero. Então, por isso que depois do 1 a gente põe o zero. Then going hero, 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 hero. E aí todos esses zeros são heróis, 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 heróis. This is true. Na verdade, Just you omit 1. agora se você apagar o número 1, What is the meaning of the zero? qual é o significado do zero? What is the meaning of zero? Qual é o significado? Useless. Inútil. So I'm saying zero is hero or hero is zero. Then coming zero. Então por isso que eu falei que zero é herói e o herói é zero. So that means is what? I try to realize, I try to explain this way. Zero, 1 is the significance of Lord, God. Então tentem entender qual é o significado do que eu estou explicando. Esse número 1, na verdade, representa o quê? Deus. For this regard, every religious person, they believe God is one. É por isso que todas as pessoas religiosas acreditam que Deus é um só. Eko Brahma, Eko Aham. Lord says, I'm one. Então, Eka Brahma, Eko Aham. O próprio Senhor diz, eu sou um. But he has innumerable potency, Shakti. Mas ele tem inumeráveis potências, Shaktis. So this is for this regard we are discussing these things. Who is Lord Bhagavan? He has innumerable potency, Shakti. E é por isso que a gente discute sobre esses assuntos transcendentais. Aquele que é Deus, Bhagavan, ele tem potências ilimitadas. All his senses that get transcendental also. E todos os seus sentidos são transcendentais. For this regard, he has no four faults. E é por isso que ele não tem essas 4 falhas. Already I talked and discussed about 4 faults. Conditional soul has 4 faults. Então eu já falei, já discuti sobre essas 4 falhas que a alma condicionada But who is Lord, he has no faults. Mas aquele que é Deus, o Senhor, ele não possui essas falhas. Because he is God. Porque ele é Deus. Just as if coming in the simple way, God English one, G-O-D. G means general. Everything is manifested from him. Então vou explicar de maneira simples. Essa palavra Deus em inglês é God. Né? Então God, a primeira letra é G, que quer dizer o quê? Que Deus ele é o gerador de tudo. O means operator. He operated to everyone. E nessa palavra God, né, Deus em inglês, O quer dizer operador. Ele que opera tudo. We are using this some words automatic. There is not real automatic. Everything is also behind something that is working. Então a gente usa essa palavra automático, né? Que as coisas são automáticas, mas na verdade nada é automático. Por trás de algo que é automático existe um sistema que funciona. We are saying automatic door. A gente fala porta automática. Actually, not this true. Some electronic device in their sensitive is there. Na verdade não é automático. Tem um aparelho eletrônico que ele tem sensor para fazer com que a porta se Which abra. things we are not looking. Aquilo que a gente não consegue enxergar. But we are saying, oh, this is automatic door. A gente, né, porque a gente não pode When ver you aquele are- sistema, a gente fala, porta automática. Going to very close to the door, then door automatically sensitive open. Quando você se aproxima da porta, automaticamente ela capta, né, o sensor capta que você está ali e ela se abre. Now we are many things are using automatic door, automatic key, automatic lock. Many things are saying this. Então, hoje em dia a gente, né, essa palavra é muito comum, tem a porta automática, a chave automática, o cadeado automático, tudo é automático. Actually using some electronic device is there. Mas na verdade tem um sistema eletrônico, um aparelho eletrônico por trás que faz com que aquilo se torne automático. If not the electronic device is there, that door not automatically open or automatically not close. Então, se aquele sistema ali eletrônico não estivesse funcionando, a porta não ia abrir ou fechar automaticamente. So in the same way, this universe,
how is maintaining, how is going on this way? Da mesma maneira, esse universo, como ele está sendo mantido, como ele está funcionando. For this regard, Lord himself told Srimad Bhagavad Gita to Arjuna. Por isso, o próprio Senhor Deus falou para o seu querido devoto Arjuna no livro Bhagavad Gita. Maya dakshena swate sacharacharam hetu ananukuntya jagadvi parivartate. Arjuna, listen. This material, everything is going on according my guidance. And Mayadevi sees working everything. Então Krishna diz para Arjuna, Arjuna, escute, na verdade tudo acontece nesse mundo material de acordo com as minhas instruções e é por isso que Maya deve estar organizando tudo. According to the hints of Lord, she is performing everything. De acordo com as instruções do Senhor é que a sua potência ilusória Maya deve realiza todas as atividades. Just give an example, one big company. Por exemplo, existe uma empresa muito grande. He is a director or not? Ela não tem um diretor? The director, he is giving that direction, giving that instruction. Then all his officers and sub-officers, they are working. Então o diretor ele vai dar lá todas as diretrizes, todas as instruções e todos aqueles que foram empregados por ele vão seguir aquelas instruções. In the same way, in the universe, Brahmanda, and everything is also working, going, everything, the direction of Lord Krishna. Então, da mesma maneira, universos ilimitados, tudo está sendo direcionado pelas instruções de Deus Krishna. So for this, they are saying, Ishvara Paramam Krishna, Sashidananda Vigraha, Anadiradi Govinda, Sarva Karana Karanam. He is Sarva Karana Karanam. He is the cause of all the causes. Então, esse verso diz que ele é a causa de todas as causas. And he is the supreme controller. Ele é o controlador supremo. And because he is Bhagavan, for the he is God, G-O-D, operated. Then everything operated by Lord. Porque ele é Bhagavan, Deus. Em inglês, nessa palavra God. Então, a letra O quer dizer que tudo está sendo operado por Deus. A D, G-O-D, D the significance of destroy. E a última letra de God, D, quer dizer que ele é o destruidor de tudo. He destroys everything. Tudo é destruído por ele. This is not in our hand. Isso não está nas nossas mãos. He is the creator, he is the operator, and he is the destroyer. Então ele é o criador, o operador e o destruidor de tudo. And why he is doing this, no one can know. Por que ele faz isso dessa maneira, ninguém pode saber. And he is called independent, Swatantra Sechamai Purush. What he is doing, no one can understand this. Então ele é completamente independente, ninguém pode entender por que ele age dessa maneira. And actually, why I am saying this is the truth. Why I am saying, first I told that there are 10 evidence, but 9 evidence has false. But one evidence is Sabda Brahma. Porque eu estou dizendo Sabda isso Pramani Mula Pramanam. porque eu comecei falando sobre esses 10 tipos de evidências, mas dessas 10, 9 tem falhas e só uma, a vibração transcendental, o som transcendental é Shabda Pramana, Mula Pramana. Quer dizer, evidência perfeita. This transcendental sound coming from Lord. E esse som transcendental, essa vibração transcendental vem do Senhor. So for this God scripture actually try to realize to him. Por essa razão, as nossas escrituras dizem, tentem realizar Ele. When you realize yourself, self-realization, could you understand how he is beautiful form, how he is doing work, everything. Então, quando você realizar, quando você conhecer quem você é de verdade, aí você vai poder conhecer o Senhor, saber como Ele é, o que Ele está fazendo, como é a forma dele. So for this regard, how will you know about him? Então, o ponto é como saber sobre Deus. So Shastra saying the Nayang Atma Pravachana Labbo no Medhaya no Bahuna Sutina Jame Vishibrinta Tena Labba Tasais Atma Vibrunte Tonusama. Then according your material knowledge you can realize to him. Por essa razão é que as nossas escrituras dizem que, de acordo com o seu conhecimento transcendental, você não pode conhecer de verdade, realizar quem é Deus. Even you give the long lecture and you discuss it, you cannot understand. Mesmo discutindo por muito tempo, dando palestras, você não vai poder realizar quem é Deus. So how will you realize about him? When he mercifully manifests in your heart, then you realize. Então, como você vai poder realizar quem é Deus?
quando ele, de maneira misericordiosa, se manifestar dentro do seu coração, aí você vai poder entender. So maybe your question will come, when he will manifest in my heart and know about him? Então, a pergunta, né, que pode surgir é, quando é que ele vai então se manifestar no meu coração para eu poder conhecer ele de verdade? For this regard, Krishna told to Arjuna this verse in Bhagavad Gita, Tad Viddhi Pranipad Pariprashna and Sevaya. E é por essa razão que Krishna disse esse verso para Arjuna no Bhagavad Gita, Tat Viddhi Pranipatena. If you want to know about him, realize about him, Tad Viddhi. Se você quiser saber sobre ele, realizar Deus, então Tat Viddhi. And Pranipad, you completely surrender his lotus feet. Pranipad quer dizer você se rende completamente aos pés de lótus dele. Pariprashna, then you ask to him. E aí, Pariprashna, você faz perguntas. Then you serve to him. E você serve ele. Then he will praise. Then he will manifest in front of you. Then you realize about him. Assim, ele vai ficar satisfeito com você e ele vai se manifestar no seu coração e você vai poder realizar, entender quem ele é. This is the process. Spiritual things, transcendental things, you cannot acquire the knowledge just by force of knowledge. Então, esse é o processo, né? Coisas espirituais, assuntos transcendentais espirituais, você não pode adquirir eles só pela força do seu conhecimento material. So for this regard, we discuss these things. There are two kinds of knowledge. One is called material knowledge and it's called transcendental knowledge. That is called Paravidya, transcendental knowledge. E é por essa razão, então, que a gente começou falando sobre esses dois assuntos, né? Existe o conhecimento material e o conhecimento transcendental que se chama Paravidya. In our school, college, you are learning this, all the knowledge that is called material knowledge coming. Nas nossas escolas, no colégio, na faculdade, na universidade, a gente está adquirindo conhecimento material. But if you want to about the Lord, that is called transcendental. Who is He? How He is formed? What He is doing? Mas se você quiser saber sobre o Senhor, quem Ele é, qual é a forma dele, o que Ele está fazendo. Once one king told his minister. Certa vez, um rei disse ao seu ministro. They asked the minister 3 questions. Ele fez 3 perguntas para o ministro. Who has seen God? A primeira é, quem viu Deus? What is doing? O que ele está fazendo? And another, what is doing? Who has seen to him? Então, quem já viu Deus é uma das perguntas. O que ele está fazendo é a outra. This is the first question. A primeira é, quem pode ver Deus ou quem já viu Deus? Then minister told, okay, I will give answer tomorrow. Aí o ministro falou, tá bom, eu vou dar a resposta amanhã. The minister returned back his home. O ministro voltou para sua própria casa. Because that king, he was completely atheist. Porque aquele rei era completamente ateísta. He has no faith about Lord. E ele não tinha fé no Senhor. So for the if I tell to him many quotations from the scripture, Ved, Puran, Upanishad, Bible, he will not accept. Então o ministro pensou assim, se eu der várias evidências dos Vedas, Puranas, da Bíblia, das Escrituras, ele não vai aceitar. Because atheists, they don't want to listen any quotation from the scriptures. Porque os ateístas não querem escutar nenhuma citação, nenhuma evidência das Escrituras. This is true. Não é verdade? So for the minister is thinking, how will prove? Então o ministro começou a pensar, como eu posso provar? Who has seen God? Quem já viu Deus? So minister is thinking, tomorrow I will give answer. Então o ministro ficou pensando, né? Amanhã eu vou dar essa resposta. So minister when returned back his home, quando o ministro voltou para sua própria casa, and he was thinking, tomorrow how will prove to king and give the answer his questions. Ele estava lá na casa dele pensando, como é que eu vou poder provar isso para o rei? Como eu vou poder dar a resposta que ele me pediu? Then his one small asked minister. E aí o filho pequeno dele perguntou, o filho do ministro perguntou para ele. Oh my father, minister, why are you so anxious and upset today? Oh meu pai, ministro, por que você está tão ansioso, chateado, preocupado? That the minister told his son, oh you don't know, you are small baby, you cannot understand. E aí o ministro falou, você é só uma criancinha, você não pode entender. That boy, he told, father, tell to me, I maybe sometime I can solve your problem or can help your problem.
E aí a criança falou, pai, mas fala para mim, talvez eu possa te ajudar, talvez eu possa resolver o seu problema, eu possa te ajudar. Then minister said, you can give answer. Yes, why not? Aí o ministro falou assim, será que você vai ter a resposta? E o filho falou, claro, por que não? So tomorrow, when king will ask you, give the answer, then you call me. E aí, então, o filho falou assim para o ministro, quando o rei te chamar amanhã para dar a resposta, aí você me chama. Hey king, this question is baby question. E aí você fala assim, ó rei, essa pergunta assim é uma pergunta que um bebê pode responder. This question answer, give my small baby son. É uma pergunta tão simples que o meu bebê, o meu filho, ele vai dar a resposta. Then you call him and then I will solve your problem. E aí você me chama então, pai, que eu vou resolver o seu problema. So next morning, Então na manhã seguinte, then minister came in front of king. o ministro chegou ali até o rei. Then king asked, hey minister, give the answer, who has seen God? E aí então o rei fez aquela pergunta, ministro, me dê a resposta de quem já viu Deus. What is his form? Qual é a forma dele? And what is he doing? E o que ele está fazendo? Then minister told, this is an easy question. Aí o Baby ministro question. falou, essa pergunta é uma pergunta muito simples, é uma pergunta Even de my small criancinha. son, baby, can answer about your question. Até o meu filho mais novo pode dar a resposta. Then king says, surprised, how possible? Yesterday I asked, you told tomorrow will speak, now we are saying your son will give the question answer. How possible? E aí o rei ficou surpreso, pensando, como assim? Como é possível? Ontem eu fiz essa pergunta e você falou, não, amanhã eu vou dar a resposta, e agora você está dizendo que o seu filho pequeno é que vai responder? Then Como é minister possível? told, you can ask my son. E aí o ministro disse, você pode perguntar para o meu filho. Then king asked his son, E aí o rei Mr. perguntou para o filho do ministro, hey, who has seen God? ei, quem já viu Deus? The small baby, he told, this is an easy question. E aí o bebezinho, a criança falou, essa é uma pergunta muito fácil. Who has eyes? He took darshan, he is taking darshan. Aquele que tem olhos, ele pode ver. Then king told, I have eyes. I know that I am taking darshan. E aí o rei falou, eu tenho olhos, por que eu não estou vendo Deus? Because you have materialized, for this you did not see to Lord form, transcendental form. Você tem olhos materiais, é por isso que você não está vendo a forma de Deus que é transcendental. That means you are blind. Isso quer dizer que você é cego. How possible blind person will be see? Como é que uma pessoa cega vai poder enxergar? But blind person cannot see the sun. A pessoa que é cega, ela não consegue enxergar o sol. You know, one kind of birds, what is called name? Owl. And owl, night time, flying and this cannot see, it can see everything. But daytime, sleeping and close his eyes. Sabe, existe um pássaro que é a coruja. A coruja, ela voa durante a noite e aí durante o dia ela dorme. So owl is saying there is no sun. E a coruja, o que ela diz? Não existe sol. People are saying sun rises. That is a useless word. As pessoas falam que o sol nasce, mas isso é uma frase inútil. Owl is saying I am the evidence. E aí a coruja diz, eu sou a In própria my whole evidência. life I did not see sun. Na minha vida inteira, eu nunca vi o sol. And now people are saying sun rises. How possible sun? E agora as pessoas estão dizendo que o sol nasce, que ele aparece. Como isso é possível? Because owl, night time is Awake. Fly. flying. At daytime, Durmindo Das. Porque a coruja, o que ela faz? Durante a noite ela está acordada, voando, mas durante o dia ela está dormindo, servo do sono. The same way. Who had transcendental eyes, he can see to him. As like our Shastra saying, Dhruv Maharaj, Prahlad, Ambarish, they took darshan to Lord. Então, da mesma maneira, as nossas escrituras dizem que aqueles que têm olhos transcendentais, eles podem ver Deus, assim como essas personalidades mencionadas nas nossas escrituras, como Dhruva Maharaj, Prahlad, Ambarish, todos eles viram Deus. This is how he is formed. E como é a forma do In Senhor? our scripture is very nice, beautiful his form. Baraha Peda Narabrabapu Karna Kanikaram Vipradavasum Karnakasam Vijintamaram Randhana Venoradar Sudaya Purana Gopindai Vrindaranang Sabdaramanang Pravi Sadakiti. A beautiful form is. That form is called transcendental.
Então, esse verso que Gurudev citou, ele descreve a bela forma do Senhor, né? E esse verso está dizendo que a forma do Senhor é transcendental. God created man after his own image. Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. They are very clearly explained. God creates a human being as like him. Então, isso é explicado de maneira muito clara, que Deus criou o homem assim como ele. So God has form. For this regard, He creates a human being as like him. They use these words. God created man after his own image. Então isso quer dizer o quê? Que Deus tem forma e a partir da forma dele é que ele criou o ser humano, né? Essa frase é: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem quer dizer que ele tem uma forma. And only difference, God form that is transcendental form. A única diferença é que a forma de Deus é transcendental. And all his senses, organ, everything is transcendental. E todos os seus sentidos, tudo que existe nele é transcendental. And with his all his transcendental senses, he can perform all his activities. E com todos os seus sentidos, ele pode realizar todas as atividades. Already in the beginning, I told these things. No começo eu expliquei isso para vocês, não é? Then king asked, okay, then, where is God? Where is the God? E aí Deus então perguntou: onde está Deus? Then he told, you want to see God? E aí o menino falou: você quer ver Deus? Okay, I tell you. Eu vou te explicar. Bring some milk. Então, por favor, traga uma panela, um pote com leite. The milk has come. E aí o leite foi The trazido. small boy asked to the king. E aí aquele menino pequeno perguntou para o rei: Could you believe the ghee inside the milk? você acredita que o ghee, que é a manteiga clarificada, está presente aqui dentro desse leite? Then king told, of course. Aí o rei falou: mas claro. Ghee inside the milk or not? O ghee, a manteiga, não está presente dentro do What do leite? you think? O que vocês acham? Sim. Then the small boy told, could you see the ghee here? Aí o menino falou: mas você está conseguindo ver o ghee aqui, a manteiga clarificada aqui dentro? Then king told, no. Aí o rei falou: não. If you want to see ghee inside the milk, Se você quer ver o ghee, a manteiga pura clarificada dentro do leite, need some process. existe um processo. The pure milk, then you transfer in yogurt. Existe esse procedimento. Você precisa de leite puro. Esse leite é transformado depois em And iogurte. that yogurt churn, then butter will come. Aí aquele iogurte é batido até se tornar manteiga. Then after butter, then you can see the ghee. Aí depois a manteiga é purificada, clarificada e se torna ghee. You cannot direct see the ghee inside the milk. Você não pode ver diretamente o ghee ali dentro do leite. If you want to see the ghee inside the milk, this is the process. Mas, se você quiser ver o ghee que está ali presente dentro do leite, existe um procedimento, um processo. In the same way, God, He resides everywhere. Da mesma maneira, Deus, Ele reside em toda parte, em todo lugar. And sarvabhyapi, as the ghee inside the milk everywhere. Assim como o ghee está presente dentro do leite em toda parte. In the same way, God, Lord, He resides everywhere. Da mesma maneira, Deus, Ele reside em If todos you os lugares. want to see to Him, some process is there. Mas se você quiser vê-lo, existe um processo. Just to see the ghee from if you see the ghee from the milk, need many process. Somente para a gente conseguir extrair o ghee do leite, existem vários processos. Bring first pure milk, then boiling, then transfer in yogurt, then churning the yogurt, then coming butter, then butter to ghee coming. Então, né, todo esse processo, você traz o leite puro, você ferve ele, você transforma ele em iogurte, depois bate o iogurte, consegue a manteiga, depois purifica a manteiga, aí você vai conseguir o ghee. This is true. Não é verdade? Many people, they are doing this business also. Então tem muitas pessoas que o negócio delas é They produzir also ghee. buying the butter, and then the process, they also getting the ghee, they produce the ghee. Então elas compram a manteiga, elas põem essa manteiga no fogo, aí as impurezas saem, aí elas produzem ghee e vendem esse produto. So in the same way, that means as you have to practice devotional service, then you see to Lord. Então da mesma maneira, isso quer dizer o quê? Que a gente tem que realizar, praticar o serviço devocional e assim a gente vai poder ver Deus. First to chant holy names, Diksha, Siksha, Vishwambheno, Guru, Seva.
Então, primeiro você deve cantar os santos nomes, aceitar 64 o limbs of mestre bhakti. espiritual, seguir as instruções dele. Existem 64 práticas espirituais. Shraddha, sadhusanga, bhajana, kriya, anarthamati, nistha, ruchi, asukti, bhav and prem. Then you take the darshan to Lord. This is the process. Então, Shraddha, ter fé, sadhusanga, se associar com o devoto puro, bhajana kriya, seguir o caminho espiritual, as instruções. Existe todo esse processo para você poder ver Deus. Then we said, okay, I believe it. E aí o rei falou, tá bom, eu acredito nisso. Okay, tell to me, Lord, what is he doing? Mas aí o rei falou para aquele menino, agora me diz o que é que Deus está fazendo. Then small boy, he told, he's doing what we are doing, Lord is doing this. E aí aquele menino falou, o que a gente está fazendo, Deus está fazendo. But what is that? Mas o que é isso? I cannot understand. Eu não estou entendendo, o rei disse. Well, okay, you cannot understand physics and theoretical, I tell you with practical. Aí o menino falou, tá bom, você não está entendendo na teoria, eu vou te mostrar na prática. Sometimes you cannot understand the theoretical. Às vezes a gente não consegue entender somente de maneira teórica, né? Then you are going to laboratory, practical, you can see, understand. Aí você precisa ir no laboratório para ver de maneira prática e aí você entende. Well, what is that? Mas o que é isso? King asked. O rei perguntou. Then small boy, he told, well, who are you? Aquele menino falou, quem é King told, você? I am king. E aí o rei disse, eu sou o rei. Why you are sitting? Onde você está sentado? O menino perguntou. King told, I am sitting high and very nice, beautiful throne, Singhasan. E aí o rei falou, estou sentado nesse trono muito elevado e muito belo. Then small boy told, please you come down E aí aquele menino falou, por favor, desça do trono and sit on the floor. e senta aqui no chão. I can sit on your throne. E aí o menino falou, e eu vou me sentar no trono. King told, okay, you can sit. I can sit down on the Aí o- ground floor. Aí o rei falou, tá bom, tudo bem, eu posso sentar no chão e você pode sentar no trono. Then king sitting on the floor. Are the small boy sit on the asan of king throne. E aí então o que aconteceu? O rei sentou no chão e aquele menino sentou no assento, no trono do rei. Well, what is this? E aí o rei falou, mas o que é isso? O que está acontecendo? Não tô entendendo. Well, Lord is doing this. E aí o menino falou, Deus está fazendo isso. Well, what is that? O que ele está fazendo? Well, your brain not working. Aí o menino falou, acho que seu cérebro não está funcionando. Well, why not? Aí Well, eu- one como day you assim? are king. E aí o menino falou, um dia você é rei, Then one day you will be street beggar. mas no outro dia você vai ser um mendicante na This is rua. what's going on this way. E é isso tudo que está Always you are acontecendo. not will become king or rich. Você não vai ser sempre um rei ou sempre rico. One day you will be a king, then next day you will become poor. Um dia você é o rei, no dia This is seguinte going on você é this. completamente pobre. Isso está É? acontecendo, esse ciclo. Who is doing this? Lord, He is doing this. E quem está fazendo isso? Deus, ele está É? realizando isso. Everything is in the hand of the Lord God. Tudo está nas mãos de He Deus. is doing this. Ele está fazendo isso. But how He is doing? According to your karma. Mas como ele está fazendo isso, na verdade, de acordo com o seu próprio karma. One day you will be king, then another day you will become penniless. Então, de acordo com o seu karma, um dia você vai se tornar rei, mas talvez no dia seguinte você não vai ter nem um tostão no bolso. This is going on this way. Innumerable jiva this, according to their karma. Isso They are está doing acontecendo up com and todos, down. de acordo com o karma, de acordo com o fruto das nossas ações passadas, a gente está vagando para cima e para baixo. For this regard, Lord says to Arjuna, Karmanye vadikaraste ma phalesu kadachana. You have right to perform your karma. This is true. É por essa razão que Krishna ele diz para Arjuna na Bhagavad Gita que você tem o direito de realizar as suas atividades, as suas ações. Isso é But verdade. I am Bhagavan, so I will give the fruits to you. Mas eu sou Deus, Bhagavan, eu que vou te dar os frutos. So in this way, all the living entities, they're getting fruits from Lord. Então, dessa maneira, todas as entidades vivas estão recebendo o fruto de Lord Deus. is doing this way. Deus Everything is está God. fazendo isso. So this is my subject is that everything is God in the hand of Lord, not in our hand. Então, esse é o assunto que eu estou trazendo aqui hoje, que tudo está nas mãos de Deus, não está em nossas mãos. So you surrender to Lord, then we'll be happy. Então, vocês devem se render a Deus e assim vão ser felizes. You understand? We are alive. This is also surprise. This is miracle. Né? Só da gente estar aqui vivo hoje, isso é uma surpresa, é um milagre. And
You can listen that many news, everyday news line coming, and in TV. On the Pode TV, abrir um canal na news TV coming. para ouvir as notícias. Every day, not one day, every day. Todos os dias tem notícias, não é só um dia. Some Todos had os dias. earthquake, Em algum local tem um some had terremoto, flood, e no outro tem uma enchente. some had also flight crash. Em outro local acontece um avião cai, um acidente de avião. Many people left the body. E aí muitas pessoas morrem. Understand? Yesterday, no? And that's the flight is going to India to going to UK. London, UK. Just 30 seconds, not many seconds, 30 seconds. Just flew, 30 seconds, then big sound and crash. 240 people And 240 people completely died. die. Né, vocês viram essa notícia que tinha um avião saindo da Índia, indo para o Reino Unido, e aí, assim, ele mal começou a voar 30 segundos, o que aconteceu? Uma explosão, 240 pessoas morreram. Um avião caiu, 240 pessoas morreram. Not only one day news, every day. Yeah? Mas as notícias não são só Somewhere de is dia. going on Todos this or os something. dias algo está acontecendo em algum lugar. So this saying is Shastra saying, Kim Ascharjam. What is the wonderful in this material world? Então as escrituras dizem, né, o que é mais incrível, mais impressionante neste mundo material. Every day we are looking, hearing these things, Todos this os news. dias a gente vê, a gente escuta sobre esse tipo de notícia. Many people died, this. Muitas pessoas morreram, muitas coisas And aconteceram. suffering threefolds of Maya. Todos estão sofrendo os 3 tipos de miséria da energia ilusória do Senhor, Maya. But all you are thinking, I will not die. Mas a gente mesmo assim ainda está pensando, eu não vou morrer. Who knows? Any second, any moment. Quem pode saber, a qualquer Cuidado. segundo, a qualquer momento a gente vai morrer. So what will do now? O que fazer agora? You have to chant holy name. Nós temos que cantar os santos nomes. But you perform your household duties, do what you are doing, do. But don't you forget, chant Lord's holy names. Eu estou querendo dizer, vocês devem continuar realizando as suas atividades, os deveres que vocês têm, seja na casa, no trabalho, mas nunca se esqueçam de cantar os So santos nomes de we are Deus. saying, chant holy names and be happy. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the simple. Então por isso que a gente diz, cante os santos nomes e seja feliz. Isso é muito simples. English word saying, where is called? Man propose, God dispose. Então, existe esse provérbio em inglês que diz, o homem propõe e Deus dispõe. So you pray to Lord, what is he doing? He is doing. Então ore para o Senhor. You are lawyer, doctor, teacher, businessman, no harm. You can perform your duty, this is true. Seja você um advogado, um médico, um professor, um homem de negócios, você pode realizar os seus deveres. But you chant Lord's holy name. Mas cante os santos nomes do Senhor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is our subject. If you chant holy names, then your life will be successful. Então esse é o nosso assunto, que quer dizer que se você cantar os santos nomes, a sua vida vai ser bem sucedida. Otherwise you acquire many material knowledge, but you do not chant Lord's name, then just too hard. She told the story. Porque se você adquirir muito conhecimento, mas não cantar os santos Who has nomes, vast of vai ser knowledge. assim como aquela história que ela contou do homem no He barco. acquired all kinds of knowledge, this is true. Né? Aquele homem, ele adquiriu todo tipo de conhecimento, But he does not know how to swim. mas ele não sabia como nadar. Then what happened? E aí o que aconteceu? Sink in the water. O barco virou e ele afundou na água. That village boy, he has no knowledge, but he know how to swim. And in this way he saved his life. Mas aquele menino simples, ele não tinha conhecimento, mas ele sabia como nadar. E dessa maneira ele pôde salvar a própria vida. So in the same way, if you chant Lord's holy names, then your life will be successful. Da mesma maneira, se você cantar os santos nomes de Deus, a sua vida vai ser bem sucedida. Bolo Vrindavan Vihari Lal ki jai.
Thank you. I will Muito not take obrigado. much of your time. Jai Shri Ram. And this book of actually English, all these things also in this book also. All the evidence, praman, everything is also. This book. Também queria anunciar, mostrar esse livro para vocês, que tem todas as evidências de tudo que eu falei hoje. 10 types of evidence, everything's in this book, and also very nice, beautiful, sweet Leela Katha is also there. Então, esse livro fala sobre esses 10 tipos de evidências que eu falei hoje e também fala sobre vários passatempos, várias atividades do Senhor que são muito doces. What is this? I think maybe the story of the boat or the Padesh. Okay. Então, esse livro aqui também chama o Pakya Padesh, que são instruções em forma de histórias. Tem várias histórias, assim como essa que a gente ouviu do barqueiro, do menino e do homem que tinha conhecimento. Várias histórias com conhecimento muito profundo. This is also Portuguese. Everybody collect E it. esse é um livro que está em português, todos podem adquirir. Very nice book this. Esse livro é um livro ótimo. São histórias simples com um conhecimento muito profundo. Even your baby can also read, can also see the pictures, understand. Até mesmo o seu filhinho pode ler essas histórias, ver as imagens e entender. Thank you. Muito obrigado. I will not take too much of your time. Also, from Ratha Yatra days. And I request all to you, also in São Paulo, 29th June, also Ratha Yatra, and all you come and also participate in Ratha Yatra. Também eu queria convidar todos vocês, depois a gente vai distribuir esses flyers, que vai ter um evento muito especial na Paulista, no dia 29 de junho, que é Ratha Yatra, o Festival das Carruagens, que é um festival lindo, vai acontecer. Todos estão convidados, por favor, participem. Give to everybody one. Aqui, ó, a gente vai distribuir para cada pessoa um flyer. Give to everybody. So if you have any questions arise in your heart, you can ask. Couple of minutes, then you take prasad. Então agora, antes de finalizar, se alguém tiver alguma pergunta que surgiu no coração, esse é o momento, vocês podem fazer perguntas. Se não, depois disso a gente vai distribuir a prachada, o alimento sagrado oferecido para todos. Okay, who has question? Alguém tem uma pergunta? One person there. There's one person there in the front. This is a Mahamantra, no? Yeah. Mahamantra in front. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. I'd like to ask you, because First tell your name, then may you understand. Ele está pedindo para você falar o seu nome, por favor. Erika, Érica. Okay, thank you, Erika. eu falo português? Yeah, fala português. You speak in Eu vejo muitas jovens Her question, hoje she's seen so many young people, they are completely não lost. sabem bem o caminho. They don't know where to go, which E eu path. queria que você pudesse So maybe you could resumir speak in essence, very briefly, para esses jovens for all of que these caminham young seguir. people, which path they should walk, where to go. Very nice, beautiful question. Pode me dar o microfone? I tell you in this Sanskrit, Mahajano Gatoso Pantha. Então sua pergunta é uma pergunta muito boa e a resposta vem nesse verso em sânscrito. Always you follow the path of your superiors. Você sempre deve seguir o caminho dos seus superiores. Krishna says to Arjuna, O próprio Krishna diz para Arjuna: Jad jatri srishta tattad evetara jana sajat pavanam kurute lokastat anuvartate. You always follow the who is the great person and follow his path, then you understand. Então você sempre deve seguir o caminho daquelas grandes personalidades. And this is the process also. Esse é o processo. Jad jadachariti srishta tattad evetara jana sajat pavanam kurute lokastat anuvartate. But here is to the one who have vast of knowledge and simultaneously who has realization, we have to follow to him. Mas qual caminho a gente deve seguir de quais grandes personalidades? Aquelas que têm conhecimento vasto, mas também têm a realização desse conhecimento. Otherwise you will be blind
and what is called? Blind following the blind. Blind flowing in the Blind. blind. Porque senão vai ser como uma pessoa cega guiando outras pessoas cegas. As like, what is called? Sheep. Blind sheep. One sheep is going, another behind also, other sheep is going. Assim como as ovelhas, né? Uma tá na frente, aí todas as outras vão seguindo onde aquela primeira tá indo. No. You have to follow that person who has realization, performing bhajan and sadhana, chanting holy names. Não. Você deve seguir You o have to caminho follow to him. Then your life will be successful. dessa pessoa que está realizando bhajana e sadhana. Quer dizer que está realizando a prática espiritual, está cantando os santos nomes, tem realização. E por seguir essa pessoa, você mesmo vai poder ter realização. Already I told, because in transcendental way, in this material world, most of the people, their activity, they're cheating the people, but cheating propensity. Como eu já falei antes, a grande maioria das pessoas que está aqui nesse mundo material tem a tendência de enganar as outras pessoas. They are not performing bhajan and sadhana, they have no any realization, just acquire the knowledge and the speaking. Essas pessoas não estão praticando bhajana e sadhana, quer dizer que elas não estão realizando práticas espirituais e não têm realização, então elas só estão dando conhecimento seco. So you have to follow that person who has realization. Então você deve Then your life will be successful. seguir aquela pessoa que tem realização e assim a sua vida vai ser bem sucedida. So now I'm saying this, nowadays people, they completely, young boy, young girls, they lost their faith, running here and there. What to do, they don't know. Então agora, como você mesmo disse, né, as pessoas, os jovens, eles estão completamente perdidos, indo para lá e para cá sem saber para onde ir. For this regard, I also request to them, they have to follow the perfect path. E é por isso que eu peço para todos esses jovens que eles devem seguir o caminho perfeito. Don't go here and there. Não vão para lá e para cá. This is the process. Esse é o processo. Siga um caminho de verdade. English word saying charity Begins begins charity Begins at home. begins at home. Então, em inglês tem esse provérbio que diz que a caridade começa em casa. This is the process also. Esse é o processo. And they will be proper way they to work. Then Assim, they attain their perfection goal. assim seguindo, né, uma pessoa de verdade, aí você vai poder caminhar de maneira apropriada e alcançar a sua perfeição. Otherwise, if they are going to enjoy sense gratification, they automatically lose everything. Porque se os jovens vão simplesmente tentar desfrutar dos sentidos, aí o que vai acontecer? Eles vão perder tudo. And step by step, they enter in their spiritual life also. Então, passo a passo, os jovens devem adentrar a vida espiritual. And especially they have to give respect their parents, their seniors. E principalmente, respeitar os seus pais, aqueles que são superiores. Because Shastra says, Saddhavanam lavate gyanam tatparitana sanjita indriyam. Who has faith, he acquires the knowledge. Porque as escrituras dizem que aquele que tem conhecimento, ele pode alcançar a perfeição. Then he will control their senses. This is the process. Perdão, ele diz que aquele que tem fé pode adquirir conhecimento. Otherwise life will be destroyed, nothing. E assim ele vai poder seguir o caminho apropriado, de outra maneira, tudo será perdido. So we are saying this way, how to follow this and perfect path. Então nós estamos falando sobre isso, como seguir esse caminho perfeito. Then your life will be successful. Seguindo esse caminho, a sua vida vai ser bem-sucedida. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Muito obrigado. Okay. Agora atrasado. If anybody want to take Japamala chanting holy names, you can come and take. Se alguém agora quiser receber uma Japamala, um rosário para começar a cantar os santos nomes, aceitar Gurudev como mestre espiritual e seguir as instruções que ele está dando, essas pessoas podem se aproximar. Just simply chant Lord's holy names. Ou seja, de maneira simples, vocês vão poder cantar o nome do Senhor. Then your life will be E successful. assim a vida de vocês vai ser bem-sucedida. Jai Jai Shri Ram.
pessoal não vai passar pela calçada, vai sair lá. Com licença, só um aviso antes das pessoas saírem, né? Aqueles que quiserem receber iniciação, cantar os santos nomes podem se aproximar, mas agora o jantar vai ser servido lá em cima, para não sair aqui por essa saída de baixo, porque tá tudo montado lá em cima. Na saída lá. Na saída lá de cima. Lord. Also this, you like? Hello? Shila Gurudev, Huh? today is birthday of Hari Priya. Okay, okay, come. This one, nice. Okay, okay, okay. Give to Oi? Krishna Balaram. Yeah, this. Oh, many. And also this one here. Huh?